Vai demorar para vocês me verem com o cabelo preso novamente neste canal. Olá, canal! Hoje nós vamos falar sobre os meus lidos de agosto e a minha provável TBR de setembro. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Cauane e esse é o Cantinho da Cal, que a gente fala sobre tudo, sobre livros, sobre a vida. E hoje nós vamos falar sobre livros. Então, pega uma cadeira, senta aí, que eu gosto de falar e nós vamos falar. Nós vamos começar falando primeiramente dos lidos de agosto. Eu fiquei empacada em um certo tempo de agosto ali, uma semana e pouco, duas, porque eu fiquei gripada. E achei que eu não tinha lido nada, e aí eu fui fazer depois a lista de livros certinhos que eu li. E eu li pra caramba! Eu fiquei bem em choque, eu não esperava que eu tinha lido tanto. Então, o saldo de leituras finais de agosto foram 7 leituras. Eu achei que eu tinha lido pouquíssimo em agosto. E então, assim, fiquei bem feliz, bem contente com as minhas leituras em si, no geral. Nós vamos começar pela primeiríssima de todas, que foi O Parque das Irmãs Magníficas. Eu li em e-book, então vou deixar a capa aqui pra vocês. E lá no meu Instagram tem resenha dele, tá? Então se vocês quiserem lá ver melhor o que eu achei e tudo mais. Mas ele foi 5 estrelas, tá? Conta a história de alguns travestis, né? Na verdade é a Camila que conta a história dela e das outras. E tudo que elas passam, né, sendo a visão que as pessoas têm delas sendo travestis, e como que é, e como que funciona, e todo o sofrimento que elas têm. E é um livro bem tocante, bem emocionante, assim, que ela realmente conta tudo que ela sofre, tudo que ela passou e passa naqueles momentos atuais ali, todo o preconceito, toda a raiva das pessoas contra elas, assim, sabe? É bem difícil, bem complicado. É um livro muito, muito emocionante e muito bom. Foi a minha primeira leitura de agosto, foi 5 estrelas, acho que eu já falei, foi incrível, muito bom mesmo. E eu recomendo demais, demais esse livro, ele é bem curtinho, tem umas 100 e poucas páginas. Então, assim, nossa, foi um livro muito bom, sabe, bem emocionante mesmo. E eu adorei. Segunda leitura também foi em e-book, vou estar deixando a capa aqui pra vocês, que foi A Vegetariana. Esse livro foi 3 estrelas e meia. Eu gostei dele, ele é um livro muito bom, e o assunto que ele traz por trás de tudo ali é o preconceito que ela sofre. É simplesmente uma mulher que de um dia pro outro ela decide virar vegetariana por causa de um sonho que ela teve, e ela sofre muito preconceito vindo da família dela, do marido dela, da irmã, de todo mundo, porque ela decide parar de comer carne. E aí o pessoal fica, tipo, forçando a barra, tem cenas bem pesadas, assim, eles querendo forçar ela a comer carne, sabe? E ela realmente não quer, ela não sente vontade, ela sente enjoo, ela não gosta, não quer mais mesmo comer carne, e eles simplesmente não entendem isso, sabe? E aí, nossa, é uma loucura, e o livro ele é narrado por 3 pontos de vista, mas nenhum dos 3 é o da mulher. Então o primeiro é o marido dela, o segundo é o cunhado, e a terceira é a irmã, que o livro é narrado pela visão deles. Então, assim, é um livro muito bom, é um livro bem pesado, bem intenso, essa temática que eles conseguem trazer, essa coisa, assim, bem pesada. Porém, eu achei o livro, eu esperava mais do livro, sabe? Não foi tudo isso pra mim. Foi uma leitura que eu terminei, tipo, sabe, sem entender. O final foi totalmente aberto, me deixou frustrada, porque eu queria respostas, eu queria que tivesse uma conclusão. Então, basicamente, você entende sim o que aconteceu no final ali, não vai ficar sem uma nossa, né, assim. Mas tem umas coisas meio nada a ver no final ali, e o último capítulo que é narrado pela irmã dela é meio sem sentido, sabe? Então, assim, foi um livro bom, eu esperava mais, esperava um desenvolvimento melhor, né? Mas o livro em si foi muito bom, a história é muito boa e vale muito a pena a experiência. Terceira leitura concluída no mês de agosto foi O Casamento Perfeito. Esse aqui eu tenho um livro físico, essa edição muito belíssima da Dark Side. Eu li com a minha amiga Ana, a gente tem a leitura nossa todo mês, que a gente lê juntas, e esse aqui foi o do mês. Ele foi 4 estrelas, é um suspense muito, muito bom. Eu acho muito inteligente a pegada desse suspense, que é simplesmente um casal principal aqui, né, e o Adam e a Sarah, se não me engano. O Adam, ele tem uma amante, e aí ele chega um dia que ele larga, deixa a amante dele lá e volta pra casa, e quando ele chega em casa, no outro dia ele descobre que a amante dele estava morta na cama, e ele é o principal suspeito, porque ele foi o último que foi visto com ela. E a Sarah, a esposa dele, ela é advogada criminalista, se eu não me engano, né? E ela é muito boa no que ela faz, ela é bem conhecida, bem renomada, e ela vai defender ele, ela vai pegar o caso dele, pra defender ele, pra provar que ele era inocente, mesmo ele tendo traído ela. Então, é muito inteligente esse livro, muito assim, sabe? E eu gosto do final dele, porém, deixou algumas pontas soltas. Tem alguns personagens que eles só existem aqui pra existir. Tem acho que
cara, uns 2, 3 personagens aqui que eles só existem pra acumular personagem, pra ter mais nome, sabe? Não precisava deles aqui e, sei lá, achei meio sem sentido. Algumas pontas ficaram bem soltas e ele tem uma continuação. Eu não gosto de continuações, porém eu fiquei curiosa pra entender o que aconteceria na continuação dele. Não sei se eu vou ler, mas, enfim, fica aí, né, que ele tem uma continuação. Ele foi 4 estrelas, vale muito a pena a leitura, é um suspense muito bom mesmo. Porém, eu achei que faltou algo ali pra ele ser 5 estrelas, mas a história é muito boa, o suspense é muito bom. E a gente leu super rápido mesmo. A gente teve até que mexer na meta, porque nossa meta era 4 capítulos por dia, a gente aumentou pra 6 capítulos por dia, porque ele tava muito bom. A quarta leitura, também tenho ele em físico aqui, foi Black Paradox, este mangá do Junji Ito. Ele foi 3 estrelas esse mangá, tá? Ele é bem legal, eu gostei muito dessa capa. Enfim, ele é bem legal, só que ele é uma história, né? Eu achei que era um mangá de contos. E não, ele é uma história fechada, ele tem 2 contos no final aleatórios, mas ele é uma história fechada. Porém, bem brisada, bem maluca, assim. É uma história interessante sobre esses 4 personagens aqui, que decidem um dia simplesmente, né, desviver suas vidas. E aí juntos, eles não se conhecem pessoalmente, eles se conhecem na internet, e aí juntos eles vão pra um lugar lá pra fazer esse bem bolado aí. E aí eles descobrem que existem sósias deles, que estão tentando tramar contra eles, enfim. Gente, é uma brisa esse mangá. Ele é bom, mas também não é aquele negócio que você lê e fica, nossa, meu Deus, que incrível. Não é. Por ser mangá e por ser uma história, né, interessante até, você lê muito rápido. Eu li, eu acho que de um dia pro outro, assim, só. Mas não foi tudo aquilo pra mim, porém foi ótimo, porque eu falei pra vocês que eu tinha empacado numa história, né? O próximo livro que eu vou falar agora, eu tinha empacado nele, então eu larguei ele, peguei esse aqui pra ler, e aí ele me deu um gás, uma vontade de continuar lendo outros livros, e eu consegui sair dele. Eu tava com medo de ser uma ressaca literária, sabe? Então eu sempre gosto de pegar um mangá pra ler, e aí eu peguei ele e consegui sair dessa tristeza literária que eu tava pra continuar as minhas leituras. A quinta leitura, que é a próxima que eu estava falando, foi A Filha Perfeita. Eu tava muito ansiosa pra ler esse livro, porque todo mundo fala dele. Porém, a minha nota vai deixar vocês já com uma pulga atrás da orelha, porque eu dei 3 estrelas e meia pra este livro. E vocês vão pensar, ué, o que aconteceu? Então vamos lá. Aqui a gente tem mulher e um homem. Eu esqueci o nome deles, a Hannah e o Christopher, já lembrei. Eles são um casal e eles não conseguem ter filhos. E aí aparece uma menininha no hospital que eles trabalham e eles pegam muito amor, muito carinho, principalmente o Christopher, né? Porque ele que faz cirurgias nela, ele que trata ela ali. Pega um amor muito grande por ela e decide adotar ela, levar ela pra casa. E ela passou por muitos, muitos traumas. Ela chega ali no hospital deles, assim, bem sofrida, bem judiada mesmo. Ela conseguiu fugir desse cativeiro que ela tava presa. Então eles decidem adotar ela, apesar de sabendo que todo o sofrimento que eles vão ter com ela, porque ela tem crises, ela tem surtos, né? Então mesmo sabendo dos problemas que eles teriam com ela, eles decidem adotar ela mesmo assim. E aí que entra a questão do meu ranço pelo Christopher, que é o pai. Ele se apega muito a ela e ele acaba deixando a esposa dele de lado. E aí ela começa a acontecer algumas coisas. A criança, que eu esqueci o nome dela, Jane, ela é muito mais apegada com o Christopher, porque ela conheceu ele primeiro, depois que ela conhece a Hannah. E aí ela basicamente odeia a Hannah. E a Hannah fala pro Christopher, e ele fica tipo, ai, é só uma criança. Gente, isso dá muita raiva, porque, tipo, ele não escuta o que ela tá falando, sabe? E aí você vai ficando com muita raiva, e ele é muito bobão, assim, e ele realmente não dá ouvidos pra esposa dele, que eles estão há não sei quantos mil anos juntos, sabe? Ele ignora ela, e só a criança importa, só ela importa, só o bem-estar dela importa. E aí a Hannah consegue engravidar. Olha só que legal. E aí, nesse clima gostoso, ela consegue engravidar. E aí é que começa. E aí, assim, gente, não dá, tá? É uma história muito boa. O contexto aqui é muito legal. De você não saber se a Hannah tá ficando maluca, se ela tá tendo, tipo, uma depressão, né, pós-parto ali, ou da gravidez, ou se a Jane realmente é uma criança perturbada das ideias. Mas esse contexto é muito legal. Mas eu fiquei o livro todo pensando assim, primeira coisa, bota uma câmera na casa. Botou uma câmera na casa, acabou. Porque tudo que ia acontecer ali, se fosse verdade, a Hannah ia conseguir comprovar. Segunda coisa, o Christopher, sabe, tipo assim, meu Deus do céu. Foda-se, sabe? Tipo, não, eu vou trabalhar, preciso trabalhar porque a gente precisa de dinheiro. E você fica em casa e, eu tô grávida, mas eu não posso. Não, só fica aí, gatona, se vira.
Meu Deus, como me estressou esse livro. Tem uma personagem também que é a Piper, se eu não me engano, que é ela que ajuda com a adoção ali da Jane e tal. Que ela tá ali também de paraquedas, porque ela não serve pra absolutamente nada. E ela podia ter ajudado, sei lá, o que aconteceu ali, sei lá. Até aqui depois eles comentam que ela fica um bom tempo sem ir visitar a família, porque ela precisa visitar eles, né? Ela fica um tempo sem visitar, sem ver. Ai, eu não sei o que acontece, gente, que ela simplesmente some, e aí ela aparece, já aconteceu um monte de coisa que ela nem sabe o que estava acontecendo. Gente, assim, uma loucura. E aí já tava tudo isso me estressando, e aí o final foi, tipo assim, meu, por favor. Depois de você ler um thriller desse daqui, de você ler 300 e poucas páginas, você tá passando raiva, você quer uma resposta, você quer que as coisas sejam resolvidas, você quer que as pontas sejam todas amarradas. E não, o final é totalmente aberto, não acontece nada, não tem uma solução pra nada daquilo. A Hannah, pra mim, foi a única personagem que prestou ali, que é a mãe, né? Ela passa por toda essa cagada, esse sofrimento, a gravidez maluca dela com essa menina maluca junto, sozinha, porque o marido é um bundão. E aí, no final, ela que foi mais que se lascou, a que mais sofreu, nem ela não tem um final bom. E aí não tem, as coisas não são respondidas, não tem resposta, não tem nada, aconteceu um monte de coisa ali no final, coisas sérias, coisas graves, que não tem solução, não tem tipo ai, você é o culpado, você vai ser preso, você vai... Não tem, não tem. E isso me estressou muito, porque tipo, gente, é um thriller, precisa que algumas pontas sejam fechadas, amarradas, sabe? Não precisa todas, mas algumas. Não teve isso, e aí assim, poxa vida, sabe? Eu tive que dar 3,5 estrelas, porque me chateou um pouco essa questão. É uma história muito boa, eu tava muito, muito ansiosa pra ler, e agora eu tô muito ansiosa pra ler é que vocês não vão enxergar, tá na parte de baixo aqui da minha estante, que é Desenhos Ocultos, que também parece ter a mesma vibe de A Filha Perfeita. Eu sou muito ansiosa pra ler ele, mas eu vou esperar um pouquinho, tá muito fresco essa história na minha cabeça, eu vou esperar um pouquinho, depois eu vou pegar Desenhos Ocultos pra ler. Mas assim, precisava de mais respostas, sabe? A próxima leitura também foi em e-book, vou estar deixando a capa aqui pra vocês, que foi O Circo das Lembranças Esquecidas. Esse aqui eu li em parceria com a Editora VEC, mas como eu não curti e não gostei, eu preferi não fazer também resenha nem nada. Ele foi 2 estrelas e ele é um livro muito bom. Ele tem um enredo muito bom, tá? Que a gente vai conhecer o Joshua, se eu não me engano, que ele vai passar o Halloween dele num parque abandonado, porque ele vai produzir um filme. E aí ele quer passar uns dias ali, o dia do Halloween, mais alguns dias, pra ele pegar aquela vibe ali, que é a vibe do filme dele. E quando ele chega lá, ele dorme, e quando ele acorda, tem uma galera no parque abandonado, e ele fica muito puto, porque ele alugou ali, né, o espaço e tudo. E na verdade essa galera que ele vai conhecer é a galera do circo, mas esse circo não é um circo qualquer. É um circo com pessoas que não estão mais vivas, e ele vai explicar o porquê ali pra ele, e o porquê que ele consegue ver também. Ele é médium, e ele consegue ver essas pessoas, né? E aí é muito legal essa questão, tem essas pessoas, assim, o porquê que é um circo. O circo é meio que um portal que é aberto no Halloween, pra ter essa coisa entre os vivos e os mortos, sabe? Então isso tudo é muito legal. Mas eu acho que a autora não soube trazer tudo isso de uma forma, muita ideia, sabe, para um livro tão curto, que é um livro de cento e poucas páginas, e a autora não soube trazer muito bem essa história, sabe, eu acho que ela se embananou um pouco ali. Tiveram algumas cenas que eu não consegui nem entender muito bem o que estava sendo escrito, e aí o final também não, enfim, resumidamente não rolou comigo, não funcionou, e aí é um livro que tinha tudo para ser muito bom, mas eu acho que ele tinha que ser melhor revisado ali, algo do tipo, pra ficar 100%, pra ficar show de bola. Mas a história em si, a ideia da história é muito boa, a ideia do enredo, assim, é muito boa, mas faltou desenvolvimento. E o último livro lido do mês de agosto, mas não menos importante, foi O Culto Amarelo, mais um nacional. Esse aqui eu conheci o autor na Bienal, e aí eu comprei o livro dele, ele me convenceu a comprar este livro. E aí, inclusive, tem a dedicatória aqui, que eu adoro essa dedicatória que ele fez pra mim, que tá escrito "Para cá, minha nova leitura favorita". E aí, toda vez que eu pego esse livro, até eu paro pra ler ele, pra ler a dedicatória, porque eu acho uma graça. Mas enfim, e aí eu terminei ele bem no finalzinho mesmo de agosto, ali no último dia de agosto. E ele foi 5 estrelas favoritado. Simplesmente o meu choque, que eu nunca imaginei que eu ia pegar esse livro e favoritar. O autor, eu lembro que o autor me convenceu a comprar ele, porque ele falou que ele tinha uma vibe muito de Stranger Things. E eu amo, né? Então ele me convenceu a comprar por causa disso. Mas assim, esse livro vai muito além, sabe? É uma história muito legal. Então aqui a gente vai conhecer o Arthur e um grupinho de amigos dele. E o Arthur, ele vê coisas, ele vê gente
desviva, e aí ele vai presenciar uma menina que tira a sua vida na escola dele, e a menina volta como um fantasma pra meio que assombrar ele, e aí ele descobre que tem mais uma menina que também consegue ver esse fantasma, e eles vão juntos tentar descobrir o que aconteceu e tal, e eles descobrem que tem uma seita rolando, que é o culto amarelo, e eles vão atrás, eles vão tentar descobrir o que aconteceu, e o que essa fantasma tá voltando, o que ela quer dizer, será, pra eles, né, o que ela quer tentar mostrar pra eles. Então, assim, é muito, muito bom. São adolescentes, gente. O Arthur, que é o personagem principal aqui, ele é maravilhoso, ele é muito legal, sabe? E o Saulo daí, né, é o Saulo, o Arthur, a Amanda e esqueci o nome da outra moça, a Hernanda. E é muito legal, muito divertido mesmo. É bem brasileiro, bem, tipo, sabe, tem bastante coisa brasileira. E, nossa, é muito legal, sabe? É um livro bem gostoso de ler. E ele é um terror sobrenatural. Então, ele é meio brisado mesmo, essas coisas sobrenaturais, assim. Mas ele é muito, muito bom. Ele foi um favorito. E eu estou completamente apaixonada por ele. Inclusive, eu tinha que tirar umas fotos novas pro meu Instagram literário, pra pôr de foto de perfil e tudo mais. E aí eu aproveitei pra tirar com ele até algumas fotos. Mas assim, muito bom mesmo, tá? O desenvolvimento da história, o final da história também é muito bom. O primeiro capítulo é maravilhoso. Tipo, é o primeiro capítulo, assim, que te prende mesmo, assim, sabe? Muito bom. E, enfim, muito legal, muito divertido. Foi a melhor leitura, assim, uma das melhores leituras do ano. Foi um favorito, né? E foi uma das melhores leituras que eu fiz neste ano, assim. Eu fiquei muito feliz de ter conhecido esse autor e arrependida de não ter lido antes. Inclusive, ele estava na minha lista de livros para os 12 livros para ler durante o ano, né? E porque eu comprei na Bienal e eu não tinha lido mesmo. E aí, assim, foi muito bom poder conhecer essa história, esse livro e o autor, que o autor é muito legal. Ele é bem divertido, assim, no Instagram, ele é bem engraçado. O livro em si é bem engraçado, tem bastante humor. Enfim, super recomendo. Amei. Favorito. Bom, agora nós vamos falar sobre a minha provável TBR de setembro. Por que provável? Porque nem sempre eu leio o que está nela. E aí, às vezes eu troco um livro, eu acabo abandonando um livro e algum fica pra trás, eu não consigo ler, enfim. Então, é uma provável TBR, são livros que eu quero ler no mês de setembro e que talvez eu leia aí, e se acontecer alguma coisa eu não leio, enfim. Né? Se vocês viram um vídeo de TBR de agosto, vocês viram que tem bastante livro que não tá agora nos lidos de agosto. Como, por exemplo, Quatro Estações, do Stephen King, que eu tinha colocado, e o da Carla Madeira, que é A Natureza da Mordida. Eu simplesmente li quase 3 capítulos e eu não consegui entender nada. Eu acho que eu não tenho a capacidade cognitiva para ler esse livro ainda. Eu li Tudo é Rio, gostei bastante de Tudo é Rio, mas esse livro da Carla Madeira eu tava lendo, sabe quando você não consegue entender o que tá acontecendo? E aí eu peguei e falei assim, quer saber? Deixa. Outra hora eu tento ler, deixa ele lá no canto dele, não funcionou. Mas, por isso que eu não falei deles aqui nos livros de agosto, tá bom? Vamos falar sobre os livros que eu quero ler em setembro, começando por um, que como eu estou gravando esse vídeo, nós já estamos em setembro, né? Eu já comecei a ler ele, que é O Concorrente. Vou deixar a capa aqui pra vocês, que eu tenho ele em e-book. Que é um livro escrito pelo pseudônimo de Richard Bachman, que é o nosso amigo Stephen King. E aí, eu comecei a ler ele já, tá? Eu acho que eu já estou nos 20% do livro, enquanto eu estou gravando esse vídeo. Comecei a ler ele, por quê? Porque eu não gosto dos livros do Bachman, que é o pseudônimo do Stephen King. Não curto os livros dele, porém, eu tenho uma ordem, né, que é a ordem cronológica que o King lançou os livros dele, e eu quero ler nesta ordem. E aí o próximo é ele. E aí eu enrolei. Aí eu vi a K do Ladybook falando que tá lendo e que tá até ok, ela falou pra mim. E aí eu comecei, ele realmente tá bem ok, tá? Perto dos outros livros do Bachman que eu já li e não gostei, ele tá até que bom. Então eu estou lendo, estou em 20%, se eu não me engano. E ele tá muito bom, tá? Até então, pelo que eu entendi, é um cara que eu achei que ele era bem mais velho, mas ele tem 28 anos. Então é um rapaz que ele se inscreve num programa, né? Que tem, que o nome, não é o nome do programa, eu acho, mas tem essa concorrência ali, que eles estão disputando por um prêmio. E ele precisa muito, a família dele tá passando necessidade, e ele vai participar desse programa, só que esse programa, ele pode, as chances dele sair sem vida são altíssimas. Mas ele vai, porque a família dele, a filhinha dele e a esposa precisam de dinheiro. Então, eu tô gostando, tá? Eu já li vários do Bachman, que desde o começo eu empurrei com a barriga mesmo. E esse não, esse eu tô curtindo a história. Então vamos ver o que eu vou estar achando aí até o final da leitura. Próxima leitura
Na verdade, eu acabei colocando 2 livros de cada autor na minha TBR. Não sei porque que eu fiz isso, me confundi toda, mas vai dar certo. Sobreviva à Noite, do Riley Sager. Acho que é assim que fala o nome dele, não sei. Mas eu vou deixar a capa aqui pra vocês que eu também não tenho. E essa é a minha leitura do mês com a Ana. Todo mês tem uma leitura com a Ana. E essa é a minha leitura do mês. Não sei sobre o que ele fala, não vou poder falar aqui pra vocês, porque eu não sou muito assim de ler sinopse, de ir atrás, nem nada. Mas é a minha leitura com a Ana, a gente deixou ele pra setembro. E aí eu acabei colocando outro livro dele na TBR também, que é No Meio da Noite, que é um lançamento dele, porque vai ter leitura coletiva, na verdade já está rolando a leitura coletiva, eu não comecei ainda, desse livro, e eu me empolguei e quero participar. Então eu tenho 2 livros do mesmo autor na TBR, eu espero que isso dê certo, que eu não acabe cansando da cara do autor, mas vai dar certo, eu já li o Massacre da Família Hope dele, que é meu livro favorito, assim, do ano passado, né, e então eu estou empolgada para ler os livros dele, eu preciso começar logo, porque eu tenho... No Meio da Noite, ele tem metas. E eu já perdi primeiro debate. Enfim, detalhes. A próxima leitura que eu também acabei colocando do mesmo autor é 4 Estações do Stephen King. Mas como o concorrente é do Beckman e 4 Estações é do King, vamos relevar? Ah, mas é o mesmo autor. Não é. Não é, tem diferença, tá? Então eu acabei passando ele para setembro de novo. O que acontece? Não sei se eu vou ler. Não vou garantir 100% a leitura, porque olha o tamanho desse livro. Eu tô louca pra ler ele, mas ele é enorme, e eu acabei passando ele de agosto pra setembro, porque eu não consegui ler em agosto. E eu já tô lendo um, né, que é o concorrente, então não sei se eu vou conseguir ler 4 Estações, mas eu quero muito ler ele. Inclusive, eu tirei até ele da minha estante, ele fica ali pra trás junto com os outros livros do King. Eu até deixei ele do lado da minha cama ali, pra ver se eu começo ele logo. Mas assim, não vou garantir pra vocês que eu vou estar lendo ele, mas eu quero muito ler. E como ele é grandinho também, não sei se vai rolar, como é que vai estar o meu ritmo de leitura em setembro, mas vamos ter fé, né? Basta ter fé. E a outra leitura que eu coloquei nos meus livros para ler foi A Casa Assombrada, do John Boyne, que eu comprei ele num sebo e nunca mais li. E aí ele tá na minha lista de 12 livros encalhados para ler neste ano. E aí só faltam 2 livros, né? A gente tá em setembro ainda, só faltam 2 livros. E aí, como o outro livro eu quero ler no Halloween, eu joguei esse aqui pra setembro pra ver o que eu vou achar, se eu vou gostar ou não. Então essa também vai ser minha leitura, também não sei sobre o que ele fala. Mas essa também vai ser a minha leitura de setembro. Mas aqui até então também é um livro curto, não tenho livros muito grandes, né? Por isso que eu acho que eu consigo ler 4 Estações do King. Mas é isso, então essas são as minhas 5 leituras que eu quero fazer no mês de setembro, eu espero que eu consiga. Físico é só esses 2 que eu tenho, os outros são todos em e-book. E é isso, eu espero que dê certo a minha TBR de setembro e que eu consiga ler todos os livros que eu coloquei, né? Assim espero. Mas foi isso, gente. Então esse foi o meu saldo de leituras do mês de agosto e a minha TBR do mês de setembro. Vocês viram que eu não coloquei muita coisa, né? Na verdade, eu até coloquei, mas enfim. São livros, maioria, grande parte são livros curtos. Eu gosto de deixar um espacinho na minha TBR, porque eu sempre dou uma surtada e leio alguma outra coisa diferente. Eu estou com vontade de ler os mangás da Menina do Outro Lado, que são 11 volumes. Então vai que eu acabo pegando. São mangás? São mangás. Mas se eu ler um, eu vou querer ler o 2, o 3, o 4. Então, pode ser que eu leia, né? Então eu gosto de deixar a minha TBR um pouco livre aí, pra caso eu queira colocar outra leitura, outra coisa. Não lembro quantos livros eu coloquei na TBR pra ler em agosto, mas eu li 7 livros em agosto. Às vezes eu tenho vontade de ler algum livro meu e vocês não estão vendo direito. Deixa eu mostrar pra vocês. Mas aqui embaixo eu tenho esses livrinhos aqui, todos, pra ler ainda. Tem mais livro aqui atrás de mim. Então a minha lista de livros não lidos é grandinha. Então às vezes eu quero pegar algum livro pra ler, ou até pra reler algum livro da minha estante que eu quero reler. Mas foi isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que ficou enorme, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz um vídeo explicando a nova rotina aqui do canal. Então se vocês não viram e quiserem dar uma olhadinha lá, uma assistida nele, é um vídeo antes desse aqui, tá? Mas resumidamente, lá eu falei sobre a minha vida, falei o porquê que eu dei uma sumida aqui do canal, lá eu falei bastante coisa, mas resumidamente os vídeos vão ser uma vez por semana só, tá? Antes eu postava mais, agora vai ser uma vez por semana só, todo domingo às 5 da tarde, tá bom? Que é o horário que esse aqui está saindo, que eu espero que vocês estejam vendo, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Muito obrigada por ter assistido até o final, tá bom? Se você está aqui até o final, comenta um coração roxo. Ai, por favor. Tá bom, gente? Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Um beijo e até o próximo domingo. Tchau!